Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados do Bradesco no quarto trimestre de 2020. Agora, passo a palavra ao senhor Leandro Miranda, diretor executivo e diretor de Relações com Investidores. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020. Contamos com a presença dos senhores Otávio de Lazari Júnior, nosso diretor-presidente, André Rodrigues Cano, diretor vice-presidente CFO, Ivan Gontijo, diretor-presidente da Bradesco Seguros, e Carlos Wagner Firetti, diretor de Relações com o Mercado. Otávio, é com você. Obrigado. Bom dia a todos, minhas amigas e meus amigos. Espero que todos estejam bem, com saúde, é o que mais precisamos agora. Bem-vindos à nossa teleconferência de divulgação de resultados do quarto trimestre. Iniciamos aqui pelo slide 2. Eu não pretendo fazer uma retrospectiva de 2020. É de amplo conhecimento de todos o quanto o ano foi difícil e o impacto que a pandemia teve sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e na economia. Mas preciso agradecer, sem dúvida nenhuma, a todos os colaboradores do Bradesco pelo empenho, pela dedicação e a superação que apresentaram, e ao Conselho de Administração, na pessoa do Sr. Trabuco, pelas orientações e pela confiança. Posso dizer que, em termos da performance do Bradesco, o ano foi aquém do que prevíamos um ano atrás na divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2019, mas com absoluta convicção foi muito melhor do que imaginávamos que seria logo depois do início da pandemia. 2020 foi um ano de muito aprendizado, de quebra de paradigmas, e de lições que mudaram a forma como fazemos negócio. O home office veio para ficar, a digitalização das nossas operações se aprofundou, os hábitos dos clientes mudaram e nós, mais uma vez, aliás, uma constante em nossa história, nos adaptamos a esse novo cenário. Infelizmente, a pandemia não acabou. Ainda tem um custo terrível em termos de vida e sofrimento, mas acreditamos que ao longo dos próximos meses, com o aprofundamento da vacinação, veremos uma importante redução no número de casos e vítimas. Em relação à economia, vemos ao longo de 2021 uma consolidação das condições econômicas. O aumento de número de casos de Covid tem trazido maiores restrições à atividade econômica, mas acreditamos que o aprendizado com a primeira onda deve levar a impactos menores sobre a economia do que tivemos no início da pandemia. Acreditamos que os novos estímulos fiscais serão menores, evitando maiores deteriorações das contas públicas e dos preços dos ativos. Com a aceleração da inflação, o Banco Central deve iniciar a elevação de juros nos próximos meses. Diante desses fatores, a forte retomada do emprego, a renda, indústria, comércio perdeu tração, mas com pouco impacto sobre nossa expectativa para o crescimento do PIB em 2021. Indo direto agora no slide 3, dos destaques financeiros do quarto trimestre, nós apresentamos um resultado bastante significativo no quarto trimestre. Um lucro de 6,8 bilhões e que representa um ROI de 20% no trimestre. A carteira de crédito expandida cresceu 3,4% no TRI e 10,3% na comparação anual. Fechamos 2020 com um índice de Basileia nível 1 de 13,8%, o que consideramos muito confortável, representando uma expansão de 90 bips no trimestre e 50 bips comparados com dezembro de 2019. Tivemos um ótimo desempenho em redução de custos, um destaque agora no quarto trimestre, com uma redução no trimestre frente ao ano anterior de 9,3%, fazendo com que o IEO no trimestre fechasse em 44,6%, o melhor dos últimos 10 anos, acumulando uma queda de 3,7 pontos percentuais. Indo para a página 4, onde falamos sobre o nosso DRE, a evolução operacional, tivemos um resultado bem equilibrado no trimestre, com várias linhas mostrando um bom desempenho. A margem financeira cresceu 9% no trimestre e 8% na comparação anual, ajudada por um significativo desempenho na margem com o mercado, mas também um forte crescimento, um bom crescimento trimestral na margem com clientes. Nossas despesas de PDD se reduziram novamente no TRI, caminhando para uma normalização. As receitas de prestação de serviços cresceram 7,3% no TRI e a queda anual desacelerou para 1,3%. Como já falei, tivemos um ótimo desempenho de custos, melhor deles, fruto dos ajustes que fizemos ao longo do ano de 2020, e nós vamos detalhar isso
essas linhas nos próximos slides. Caminhando para o slide número 5, falando de captação de recursos, as captações continuaram a evoluir positivamente. Os recursos de clientes líquidos de depósitos compulsórios cresceram 3,3% no quarto trimestre e, na comparação anual, apresentaram evolução de 38%. Em 2020, nós tivemos captações líquidas da ordem de 158 bilhões. Com esta evolução, o nosso índice crédito captações fechou o ano em 82%, o que indica o nosso alto grau de liquidez. Caminhando para a página 16 agora, falando sobre a carteira de crédito, tivemos um crescimento em 12 meses de 10,3% na carteira total. O crescimento anual foi de 5,6% em grandes empresas, 18,7% em PYMEs e na pessoa física crescemos 11,7%. O destaque do crescimento em 2020 foi a linha de crédito imobiliário, com expansão de 33,6%. A linha de pequenas e médias empresas cresceu 18,7% e o crédito consignado 10,6%. A originação de crédito continuou a expandir-se no trimestre. Na comparação anual, já observamos crescimento no caso da PF. Entramos 2021 com maior apetite para crédito, com ajustes em nossos modelos que devem permitir maior originação sem aumento significativo de risco. Assim, esperamos um bom crescimento da carteira em 2021 e nós vamos falar isso daqui a pouco a respeito do guidance. Falando agora na página 7 sobre a provisão para riscos, nossas despesas de PDD expandida totalizaram em 2020 25,8 bilhões, 11,4 bilhões maior que 2019. No trimestre tivemos uma nova redução atingindo 4,6 bilhões, ou 2,7% da carteira de crédito, que comparado com 5,6 bilhões, ou 3,4% da carteira no terceiro tri. Essa redução ocorreu apesar do aumento de impairments para 1 bilhão 440, 871 milhões acima do terceiro tri, devido a um caso específico, de uma empresa específica, de um setor específico, que todos as senhoras e senhores já sabem de quem nós estamos falando. Vemos as nossas provisões em patamares muito confortáveis, considerando a nossa expectativa de perda esperada. Indo para a página 8, falando sobre inadimplência, o índice de inadimplência acima de 90 dias continuou bem comportado, apresentando uma redução de 10 bips no trimestre, devido principalmente à queda em PF, enquanto as PYMEs e grandes empresas permanecem estáveis. Esse bom desempenho deve-se à boa qualidade das safras pré-pandemia, à boa evolução da saúde financeira dos nossos clientes com as prorrogações e as renegociações de crédito realizadas em 2020. O índice de 15 a 90 já mostra sinais do aumento de inadimplência, o que era absolutamente esperado. O índice total subiu 50 bips. Acreditamos que o aumento de 15 a 90 vai começar a impactar o índice acima de 90 dias nos próximos trimestres. No entanto, nós temos uma visão muito tranquila quanto à dimensão desse aumento e consideramos com absoluta convicção que as nossas provisões são mais do que suficientes para essa expectativa de perda e vemos esse pico de inadimplência lá para o segundo ou terceiro trimestre, mas em patamares não muito acima do nível pré-pandemia. Estamos muito tranquilos. Na página 9, falando sobre o NPL Creation, tivemos uma elevação nesse nível de NPL, no trimestre atingindo 3,7 bilhões, e a nossa PDD bruta no trimestre apresentou 111% do NPL Creation, o que mostra que não precisamos consumir as nossas provisões. Na página 10, mostrando o índice de cobertura, apresentamos um índice de cobertura no NPL de 90 dias, teve nova expansão, chegando a 403%, bastante confortável, portanto. Considerando os segmentos, temos cobertura de mais de 260% na PF, mais de 1.000 para grandes empresas e mais de 560% nas PYMEs. O índice de cobertura que inclui a carteira renegociada teve uma pequena redução para 118%, mas eu lembro que as provisões dos créditos na carteira renegociada representam 62% do seu total, ou seja, bem acima das perdas históricas que verificamos nesta carteira. Na página 11, falando sobre carteira prorrogada, nós passamos a publicar nesse trimestre a carteira prorrogada com um novo conceito, mostrando os saldos contábeis já líquidos das amortizações. Nós acreditamos que essa metodologia permite uma melhor visualização das senhoras e dos senhores da evolução
da carteira de prorrogação. A carteira prorrogada totalizou um saldo contábil de 48 bilhões ao final do quarto trimestre, uma redução de 13% frente ao terceiro tri. E esse valor era composto de 41 bilhões em dia, o que quer dizer que saíram da carência com pagamento de pelo menos uma parcela, 3,8 bi ainda em carência ao final de dezembro, e destaco que desse montante 1,9 bi, ou seja, metade, já saiu de carência em janeiro, e finalmente 2,9 bilhões de operações que tiveram prorrogação em algum momento. Essa prorrogação acabou e essas operações se encontram com atraso acima de 30 dias. Mas isso representa apenas 0,6% da carteira de crédito total do banco. Acreditamos que o comportamento da carteira prorrogada foi muito bom, foi muito acima das nossas expectativas iniciais, e isto é fruto de um trabalho de boa política de crédito que conseguiu originar safras de alta qualidade nos períodos que antecederam a crise. Na página seguinte, no slide 12, a gente mostrou na 11 a carteira prorrogada e agora mostramos a carteira renegociada. Ela cresceu 1,9 bi no quarto tri, 1,7 considerando os créditos ativos, uma desaceleração frente aos trimestres anteriores. O crescimento da renegociação no trimestre é composto principalmente por créditos com atraso menor que 90 dias, portanto com melhor qualidade de crédito e muito maiores chances de sucesso no recebimento. As provisões para os créditos da carteira renegociada representam 62% da carteira total e o índice de inadimplência dessa carteira renegociada em dezembro era de 7,4%, ou seja, muito melhor que o índice histórico, que esse gráfico do meio da coluna do lado direito. No slide 3, falando de margem financeira, ela apresenta um crescimento de 9% na variação trimestral e 8% na variação anual. A margem financeira com clientes cresceu 3,3% no trimestre, principalmente devido ao crescimento do volume com a NIM estável. A margem com o mercado apresentou um forte desempenho nesse trimestre. A NIM total cresceu para 6,4% no quarto trimestre, comparado com 5,9% no trimestre anterior. Já a NIM com clientes ficou estável em 9,2% depois de 3 trimestres de queda. Esperamos a recuperação da NIM com clientes na comparação trimestral ao longo do ano de 2021. No slide 14, falando de receita de serviço, que apresentou um crescimento trimestral de 7,3%, bastante bom, e uma queda de 1,3% na comparação anual, desacelerando a queda comparado aos trimestres anteriores. Na visão trimestral, os destaques foram as boas evoluções nas linhas de cartões, de conta corrente, de operações de crédito e de consórcios. Na linha de administração de recursos, ainda está sendo negativamente afetada pela migração de recursos de fundos de renda fixa para depósitos e também a redução das taxas de administração nesses fundos. Temos visto uma melhora em nosso mix de produtos, parte de um processo de ajuste que vai propiciar um melhor desempenho, principalmente no segundo semestre de 2021. Vale destacar ainda a boa evolução em 2020 do número de clientes correntistas. Indo para a página 15, falando de destaque de despesas operacionais, um dos nossos destaques, o nosso desempenho em custos foi um ponto forte ao longo de 2020, mas sobretudo no quarto trimestre de 2020. Nossas despesas de pessoal e administrativas apresentaram queda na comparação anual do quarto trimestre de 6,9% e 5,9% no ano de 2020. E em relação ao trimestre anterior, o crescimento deve-se à retomada da atividade e à própria sazonalidade do quarto trimestre. Mas considerando os custos totais, incluindo outras despesas, há uma queda de 9,3% na variação trimestral e 5,3% em 2020. Esse desempenho é fruto de uma forte disciplina na gestão de custos que adotamos ao longo do ano, ajustando a nossa estrutura, nosso custo de servir e especialmente a rede de agências, aproveitando as oportunidades geradas pela mudança clara de comportamento dos nossos clientes. Vamos continuar explorando essas oportunidades ao longo do ano de 2020 na gestão de custos, em 2021 e, lógico, nos próximos anos subsequentes. Como vocês podem observar nessa coluna da direita, o índice de eficiência operacional atingiu 46,3%, o melhor de 20 anos de organização.
o número de agências IPAs teve uma redução de maior que 1.000 pontos de redução e a estrutura de pessoas teve uma redução de 7.754 pessoas. Indo para o slide 16, 2020 marcou uma aceleração nas tendências digitais, com um aumento significativo no número de usuários e transações no canal mobile. Esse movimento foi composto por novos clientes, mas também um movimento interessante de clientes tradicionais, que a princípio resistiam ao mobile, mas tornaram-se praticamente heavy users do mobile. Tivemos em 2020 um crescimento de 23% em nossos clientes no mobile e 15% nos clientes digitais, que também já consideram internet banking. Assim como os usuários, também houve um aumento significativo no volume de transações. Sob um outro ponto de vista, ao mesmo tempo em que vimos uma redução importante no número de transações nos guichês de caixa, de quase 62% em 2020, e isto veio para ficar. Ou seja, nós em 2018 tínhamos uma média de 272 milhões de transações na boca do caixa, isso caiu para 90 milhões e agora em 2021 já vem caindo ainda mais, ou seja, 1/3. Então tem oportunidades ainda de redução de custos. Este último movimento em particular permitiu que intensificássemos a racionalização da nossa rede, consolidando agências e usando mais intensivamente os formatos alternativos como as unidades de negócio. Falando agora na página 17 do nosso grupo segurador, trazemos o desempenho em seguros, que apresentou uma recuperação de resultado financeiro no quarto TRI, relacionado ao aumento do IPCA nesse período, e resultado obtido nas estratégias de renda variável. Na visão acumulada, a redução do lucro de 31% está relacionada à queda do resultado financeiro, que reflete os indexadores econômicos, especialmente o IGPM, e pelas provisões prudenciais para cenário adverso, e, obviamente, o CDI, já que nós temos mais de 300 milhões, praticamente 350 milhões de ativos administrados na seguradora. Agora, é importante observar que, apesar de toda a dificuldade do grupo segurador, por conta da pandemia, menor contato, o faturamento do grupo segurador ele caiu 5,1% em 2020, como disse, apesar da pandemia e do funcionamento parcial de alguns canais de distribuição. No resultado operacional, nós tivemos uma redução no trimestre em função da maior sinistralidade. Tal efeito, como esperávamos, estava relacionado ao aumento da frequência dos sinistros causados pela retomada dos eventos eletivos na saúde e ocorrências pela flexibilização das medidas de isolamento social, principalmente ali nos meses de setembro, outubro e novembro. Também no saúde, no quarto trimestre, realizamos a transferência de provisão não técnica para cenário adverso de seguros para provisão técnica de longo prazo, aparecendo no consolidado do banco como uma reversão na linha de outras e uma constituição na linha de operações de seguros, ambas no valor de 632 milhões, e nós mostramos esse ajuste no gráfico acima dos senhores. O nosso índice combinado na visão anual, apesar dos efeitos da pandemia, obteve performance bastante consistente no período, chegando a 85%. Falando de capital e liquidez agora no slide 18, nós tivemos uma boa evolução em nosso capital no quarto TRI, com o índice de capital principal, o Tier 1, crescendo 90 bps. Temos nossa posição de capital em nível bastante confortável, com o capital inicial em 12,7 e o Tier 1 em 13,8. O nosso capital continuará crescendo em 2021, considerando a recuperação do ROI e as nossas expectativas para aquecimento do crédito. Isso nos dá flexibilidade em nossa política de gestão de capital para o ano de 2021. No slide 19 agora, trazemos neste e no próximo slide um dos principais movimentos estratégicos que temos no banco neste momento. O nosso foco estratégico está centrado na busca do encantamento dos clientes, com propostas de atendimento alinhada às necessidades e expectativas dos nossos clientes e, por conseguinte, na obtenção da sua fidelização, relacionamento de longo prazo, de uma forma confiante e sustentável. Assim, em 2020, revisamos as estratégias corporativas de relacionamento com o cliente, criamos iniciativas voltadas ao atingimento das suas expectativas, em consonância com o seu ciclo de vida, com o seu ciclo financeiro e proporcionando um aumento no seu grau de satisfação pela excelência alcançada em todo o relacionamento com a nossa organização.
Então, nesse sentido, nós destacamos duas iniciativas importantes. A primeira delas foi a estruturação do programa corporativo denominado 100% do cliente, 100% cliente. Esse é um programa corporativo que vai do mais alto escalão do Conselho de Administração até a base das nossas agências. O objetivo dele é organizar o nosso modelo de negócio para garantir que o cliente esteja sempre no centro das atenções. Inclusive, ele é acompanhado com métricas do Net Promoter Score, do NPS. E também a criação da posição do CCO, que é o Chief Customer Officer, com o objetivo de assegurar que a política de satisfação do cliente seja efetiva dentro da organização. Então, agora, a partir do dia 18 de fevereiro, nós temos o nosso tradicional workshop de gerentes, que na verdade são gerentes, traders, gerentes de investimento, bankers, o banco todo. São mais de 12 mil pessoas que a gente passa até esse trabalho de reuniões, de definição de estratégica, que ocorre durante praticamente um mês. Na página 20, nós falamos aqui do cliente no centro do nosso processo de transformação digital. Parte fundamental da estratégia do cliente é essa transformação digital. Criamos nas diversas áreas do banco uma cultura de uso intensivo de dados que nos apoia nas diversas decisões de negócio e processo. O melhor entendimento dos clientes com o uso de dados, ele nos permitiu a criação de oferta contextualizada, baseada nas jornadas personalizadas dos clientes. E um exemplo claro disso é o caso do crédito no Pix, que temos oferecido desde o lançamento. Continuamos também evoluindo na construção de jornadas digitais, com visão omnichannel, apoiado em plataformas modernas de decisão e comunicação em tempo real com os nossos projetos de Brain e do CRM 2.0. A BIA também continua evoluindo, tendo papel importante na transação de clientes para o mundo digital e no próprio atendimento à nossa rede de agências com agilidade e eficiência. Nossos colaboradores já estão, em sua maioria, trabalhando em modelo ágil, com times multidisciplinares e orientados à jornada dos clientes. Temos evoluído rapidamente em parcerias, agregando serviços, FIIs e produtos de terceiros em nossa proposta de valor. É o caso de parcerias inéditas, como a Disney, que é uma marca absolutamente conceituada, conhecida no mundo todo. Então, temos uma parceria com a Disney para vender os canais de streaming da Disney Plus. Também fizemos a parceria para a abertura de conta no Next Joy, uma jornada totalmente diferente, direcionada a crianças e adolescentes. E agora, mais recentemente, com a parceria com a OLX para a comercialização de crédito imobiliário e que serão acelerados esse ano até com a entrada do Open Bank. Na página 20 falamos sobre outras três verticais, a Agro, o Next e o Bits. Continuamos a apresentar a evolução muito boa nessas três iniciativas. Na Agro, nós fechamos o ano com 547 mil clientes, um crescimento de 49% em 2020, enquanto o AUC de clientes cresceu 33% no ano. Evoluímos na oferta de produtos ao longo de 2020, colocando a Agro como uma das mais completas ofertas de mercado. Do outro lado, o Next evoluiu no seu projeto de segregação do Bradesco. O Next já está está todo separado já, inclusive a parte tecnológica foi toda migrada para a cloud, para a nuvem, não tem independência mais corporativa do banco, ganhou independência operacional. Fechamos o ano com 3,7 milhões de clientes, agora em janeiro já fechamos com mais de 4 milhões de clientes, só no ano passado foram praticamente 2 milhões de clientes novos. O Next vai continuar evoluindo, ampliando a sua oferta de clientes, inclusive atuando como marketplace. E, finalmente, o Bits, que é a nossa carteira digital, foi lançada recentemente, agora, setembro de 2020, já tem 218 mil clientes e esperamos crescer de maneira acelerada em 2021. Temos planos bastante ambiciosos para o Bits, que oferece aos clientes um produto complementar ao que o Next e o próprio Bradesco oferecem. Na página 22, falamos um pouco sobre a nossa performance ambiental, social, e de governança, SG e SD. O tema SG tem uma grande importância para o Bradesco, colocando as iniciativas como prioridade, e isso tem se refletido em nossa performance nos diversos índices que avaliam esse tipo de prática.
O Bradesco apresentou desempenho acima da média nos principais índices e ratings ESG nacionais e internacionais. Tivemos o melhor desempenho entre os bancos brasileiros e a quinta posição entre os mais de 250 bancos globalmente avaliados no índice de sustentabilidade do Dow Jones. Avançamos também no MSCI e no CDP, figurando entre os líderes nessa avaliação, e estamos alinhados no reporte de práticas e resultados, seguindo os frameworks internacionais. Na página 23, também destaques das nossas iniciativas, fizemos a maior emissão de um título ISD por um banco privado brasileiro em 2020, 100% das nossas operações já são abastecidas com energia renovável, o que nos torna uma das primeiras grandes instituições financeiras do mundo a concluir a sua transição energética. Também somos o primeiro grande banco brasileiro a anunciar a neutralização das emissões de carbono nos escopos 1, 2 e 3, o que inclui emissões indiretas. Participamos no PECAF, o Programa de Colaboração Global de Instituições Financeiras, para desenvolver as metodologias de mensuração e divulgação de emissões de gases de efeito estufa, empréstimos e investimentos. E, além disso, participamos com o Itaú e Santander do Plano Amazônia, programa importantíssimo sobre o qual já falamos anteriormente e tem um pouco de destaque dele para vocês aí na última coluna do lado direito. E, finalmente, falando sobre o nosso guidance, passamos agora para o slide 24, estamos retornando com um guidance oficial para 2021, apesar da piora das condições da pandemia neste momento e o aumento das restrições. Esse nosso cenário prevê um impacto mais moderado sobre a economia, que ainda cresce 3,6%, a previsão de crescimento do PIB, de acordo com o nosso departamento econômico. Por isso, nós sentimos confortáveis em prover o guidance, e até em respeito às senhoras e senhores, a gente entendeu que deveria trazer o guidance de volta. E, em geral, esse guidance ele mantém a coerência com aquelas diretrizes para 2021 que nós apresentamos para as senhoras e para os senhores na divulgação do terceiro trimestre. Nós não divulgamos guidance naquele momento, mas apresentamos uma série de pontos que era a nossa visão para 2021, e esse nosso guidance de hoje reflete um pouco daquelas nossas expectativas. Portanto, esperamos um crescimento da carteira de crédito entre 9% e 13%, a margem com clientes crescendo entre 2% e 6%, e as receitas com serviço entre 1% e 5%. Já a parte dos nossos custos devem ter uma redução entre menos 5% e menos 1%, a linha de seguros, que inclui o operacional e o financeiro, um crescimento entre 2% a 6%, e esperamos despesas com PDD expandido entre 14 e 17 bilhões. Como complemento, nós podemos dizer que esperamos uma margem com o mercado um pouco menor em 2021 do que em 2020, e a alíquota de imposto de renda sugerimos algo na faixa entre 32% e 34%. Bom, era isso que eu tinha passado para as senhoras e para os senhores. Muito obrigado pela atenção de todos, e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Participantes da conferência com áudio em português poderão fazer suas perguntas e demais participantes permanecerão em modo de escuta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Schroden. Gustavo, sua linha está aberta, pode falar. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo resultado. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é em relação ao guidance. A gente vê um crescimento esperado para a margem com o cliente bem abaixo do que vocês estão projetando para a carteira de crédito, né? Que indica para a gente uma pressão na linha. Eu queria entender o que sugere essa pressão na NIM. Seria spreads mais baixo, um mix diferente? Enfim, se puder dar uma explicação para a gente a respeito dessa pressão na NIM, seria interessante. A segunda pergunta
em relação à rentabilidade, né? A gente, na nossa conta aqui, o ponto médio do guidance indica para a gente um ROE aí em torno de 17,7%, né, no ponto médio. Eu queria entender se, pensando daqui para frente, se esse seria um ROE sustentável do banco, né, pós-pandemia, enfim, num cenário mais normal de economia, algo entre 17 e 18 seria um ROE sustentável para o banco. Obrigado. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Com relação à primeira pergunta, o nosso guidance de margem vis-à-vis o crescimento da carteira de crédito, tem alguns aspectos aí que são importantes. Se você observar o crescimento da nossa carteira de crédito expandida, você vai ver que nós crescemos muito bem no financiamento na carteira de pessoa física, nós crescemos bem nas PYMEs, né, na pequena e microempresa, e você observou que nós tivemos um crescimento mais modesto nas grandes empresas comparativamente aos outros bancos de mercado. Isso foi uma decisão estratégica, pensada nossa, porque naquele momento em que se privilegiava a liquidez, a busca por recursos se tornou um produto, vamos dizer assim, muito procurado. Então nós decidimos privilegiar spread, privilegiar receita com menos risco, com menor risco. Então isso fez com que a gente tivesse um crescimento menor no ano 2020 nas grandes empresas. Naturalmente, agora para 2021, a tendência é que os bons negócios nós vamos buscar, e é natural que as operações para as grandes corporações, elas tenham um spread menor do que a carteira de pessoa física, do que da carteira de PYMEs. Então, talvez esse seja um pouco o resultado disso. Lembrando também que um crescimento grande que nós tivemos foi na carteira de crédito imobiliário, que foi uma carteira que nós crescemos bastante, 34%, mas que ela tem um spread pequeno. E nós crescemos menos na carteira de crédito pessoal. Para 2021, nós devemos retomar esses crescimentos, porque já ajustamos nossos modelos de crédito score, que foram modelos que foram ajustados para aquele modelo de pandemia, para aquele momento de pandemia que a gente não sabia qual era o cenário que iríamos enfrentar, ainda o tamanho dessa inadimplência do problema que a gente ia enfrentar, mas hoje nós já voltamos a operar, principalmente no final do terceiro trimestre e agora começo do ano, isso volta à normalidade. Então, acho que esse é um pouco o mix da carteira aí que a gente deve apresentar ao longo do ano de 2021. E com relação ao ROI, veja, nós tivemos um ROI do último trimestre bastante bom, voltando àquilo que foi 2018, 2019. E se você pegar o guidance que a gente está falando, se você pegar o guidance médio, você vai ter esse número aí em torno de 17% e 18%. É lógico que tudo isso está ainda condicionado ao quanto a gente vai crescer, mas nós estamos imaginando aqui um PIB de 3,6%, um PIB crescendo 3,6%, e eu acho que nós entendemos que pela lição de casa, pelo homework que a gente fez aqui, com relação a custos, com relação a despesas, a distribuição da nossa rede de agências e a capacidade de crescimento que a gente tem nos diversos negócios, nós temos uma visão de que a gente consegue trazer esse ROI para níveis próximos àquilo que foi 2018, 2019, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas já trabalhar com ROI ao redor disso. Tá ótimo, Otávio. Só um follow-up na primeira pergunta. Então, se você puder dar um breakdown desse crescimento de carteira aqui, dentro desses 9% a 13%, o que a gente deve esperar? Quais as linhas que devem crescer mais? Seria importante. Obrigado. Ela deve crescer certamente. Certamente ela vai crescer mais na PF em alguns produtos, crédito imobiliário, financiamento de veículos, consignado e crédito pessoal. Na PJ, grande empresa, ela vai crescer, principalmente as operações de câmbio e operações de mercado de capitais, operações de debênture, e PYMEs o crescimento deve ser mais moderado. Vai ser um crescimento bom, mas não deve ser um crescimento tão alto quanto a gente vai buscar na pessoa física e na pessoa jurídica de grande empresa, porque são empresas que têm uma sensibilidade maior aos efeitos da economia. Tá ótimo. Obrigado. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de York Friedman, do Citibank. York, sua linha está aberta, pode falar.
Obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Eu tenho também duas perguntas. Primeiro, em relação à dinâmica de renegociação e prorrogação. A gente viu que carteira prorrogada ela continua indo muito bem. Vocês já tiveram amortizações importantes e, como vocês mencionaram, né, os créditos em atraso da carteira prorrogada, eles não chegam a 3 bilhões de reais. Por outro lado, eu notei que desde junho de 2020, a carteira renegociada, ela sobe aí aproximadamente 6 bilhões de reais. Então, eu queria entender se vocês têm uma migração, e se vocês puderem dar algum tipo de cor sobre essa migração da carteira prorrogada da carteira renegociada. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu vou voltar um pouco na pergunta anterior do guidance, mas para entender de uma forma um pouco diferente. Quando eu faço a conta aqui do range do guidance, na minha conta, o ponto médio para 2021, ele fica acima, na verdade até bastante acima, em torno de 27 a 28 bilhões de reais do que o ponto que vocês entregaram em 2019. Mesmo que eu reduza significativamente a margem com o mercado que não consta, né, no guidance, eu reduzi mais de 20% até. Eu queria entender se faz sentido essa minha conta, isso mesmo, o ponto médio do guidance que vocês calculam está em linha, ou se eu estou perdendo alguma outra coisa que pode estar impactando aí o meu cálculo. Obrigado. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Com relação à carteira de prorrogação e de renegociação, de fato, a gente teve uma surpresa muito positiva, é isso que você observou bem, o quanto tem de inadimplência. Obviamente, a gente até comentou, você tem razão, uma parte dessa carteira prorrogada, a gente observou que não adiantava, e constatou com o cliente, que não adiantava a prorrogação, que na verdade o cliente precisava de um reperfilamento da sua dívida com um prazo maior e com um pouco de carência, para que ele pudesse retornar ao pagamento. Por isso é que você observa que o índice de inadimplência dessa carteira renegociada caiu de 20 alto para 7%. Porque você tem uma carteira prorrogada que migrou para essa. Foi pequena, mas é relevante. Que migrou para essa, mas com uma qualidade de perspectiva de pagamento muito melhor do que você tem de uma carteira renegociada tradicional. Então, a gente entende que esses valores que migraram para essa carteira renegociada eram de operações com prazo de vencimento menor que 90 dias, inclusive. Então, é isso que dá um pouco de cor para essa carteira, para a gente ter essa expectativa de que nós vamos ter uma inadimplência na carteira renegociada melhor do que a gente já teve no passado, em função da qualidade desses créditos que estão migrando por lá, porque, na verdade, não é uma renegociação, vamos dizer assim, no português, claro, mas é muito mais uma carteira reperfilada para dar fôlego para o cliente poder repagar. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Agora, o crédito, você pode comentar? Em relação ao ponto médio do guidance, Jorge, na forma como a gente calcula aqui, ele implica um resultado, como a gente já vinha falando desde o terceiro trimestre, voltando para os patamares de rentabilidade de 2019, talvez até um pouquinho acima. Eu acho que talvez um ponto a considerar nesse cálculo é que a margem com o mercado ela foi muito forte em 2019, e como uma referência para orçamento, a gente usa patamares um pouco mais conservadores. Então, eu diria que a margem do mercado vai ser um pouco menor que a margem de 2019 e 2020, e eu acho que talvez seja essa a diferença. Você pode discutir comigo depois até para a gente olhar mais em detalhes. Mas provavelmente é isso, Jorge. A diferença que está dando entre o nosso cálculo de ponto médio e o teu cálculo de ponto médio é justamente essa diferença com o mercado, porque a gente sabe que vai, pelas nossas posições, a gente vai ter um 2021 de resultado de margem com o mercado um pouco menor do que a gente teve
em 2020, a se observar o que vai acontecer nas próximas reuniões do Bacen com relação ao aumento de taxa de juros, e em que velocidade, em que volume, né, em que quantidade, em que percentual será mudado essas taxas. Não, perfeito, faz todo sentido. Eu só aventei a possibilidade de eventualmente estar entrando também alguma despesa extraordinária ou alguma mudança nas despesas tributárias que não constam também do guidance em termos de percentual, mas está super claro. Eu agradeço o esclarecimento. E parabéns novamente. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Batista, da UBS. Tiago, sua linha está aberta, pode prosseguir. Pessoal, bom dia a todos, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas, eu vou voltar no guidance de novo, mas focando na parte de provisão, tá? Quando a gente olha o guidance de provisão de vocês, é uma queda bem forte. Se vocês conseguiriam dar um pouquinho mais de cor das principais tendências que são inputs desse guidance de provisão. Então, assim, se já vai normalizar a cobertura, se o NPL, você comentou durante o call que o NPL não deve ser muito diferente do que era no pré-pandemia. Então, assim, os grandes números do que a gente, se tem reversão de provisão adicional, então os grandes números do que está implícito nesse guidance de provisão. E a segunda pergunta sobre o Next. Vocês falaram de dar o guidance formal, não sei se é a palavra guidance, mas a indicação formal de expectativa de número de clientes. Quando você olha ali, o número de adição de clientes continua bem forte, em torno de 500 mil clientes por ano, até ficou um pouquinho acima do guidance, da indicação que vocês tinham. Então, eu quero só entender um pouco, olhando para frente do Next, se vocês continuam vendo esse crescimento forte de clientes no Next e ver essa tendência de como está esse onboarding de clientes no Next. Tá. Com relação à provisão, quer falar? Você quer responder do Next? Sim. Vamos lá. Em relação a PDD, o que a gente considera, assim, primeiro que o que a gente está falando em termos de guidance de PDD está bem consistente com o que a gente falou desde ali do terceiro trimestre também, né? A gente considera que a gente está muito bem provisionado na carteira de frente para fazer frente aos efeitos da crise. E até talvez mais provisão do que vai ser consumido. Essa provisão ela vai ser consumida conforme a inadimplência cresce ao longo dos próximos trimestres, e eu diria que nós não consideramos no ponto médio desse guidance nenhuma reversão de excesso de provisão se sobrar. A gente está olhando muito mais ali a tendência corrente dos provisionamentos e consumo da PDD por conta dos atrasos normais sendo coberto com a provisão que a gente fez, olhando aí o conceito de ter que esperar. Tiago, a gente tem que colocar um pouco de luz aí. Você vê que a gente está sendo muito consistente desde a divulgação do resultado do primeiro trimestre com relação à provisão. Nós fomos o primeiro banco a divulgar o resultado do primeiro trimestre. Você lembra que nós fizemos uma provisão bastante acentuada no primeiro trimestre. Você não tinha uma visibilidade ainda do que poderia acontecer com pandemia. E depois, no segundo trimestre, a gente aumentou ainda mais. E até eu lembro que a gente apresentou para vocês qual foi a metodologia de cálculo que a gente usou para definir qual era essa provisão para evento adverso, considerando o pior, vamos dizer, considerando a pior perda esperada nos piores eventos que aconteceram na história para nós. Crise de 2008, crise aqui no Brasil de 2015, 2016. E aí no terceiro a gente reduziu e no quarto a gente reduziu. Então a gente foi mantendo essa consistência de acordo com aquilo que os nossos modelos de perda esperada agravados estavam mostrando. Então a gente procurou sempre manter consistência. Agora para 2021, quer dizer, ele volta para um cenário de perda esperada de provisões dentro de uma normalidade, porque nós fizemos 26 bi de provisão em 2020, dos quais 14 bi mais ou menos, 12 bi eram provisões para eventos adversos, né? Então,
se você tirar isso, nós estamos falando 15 bi mais ou menos de provisão normal. Então a gente está olhando para o ano de 2021 já com um cenário de provisão normal. Então não tem reversão de provisão, não há nada disso dentro desse guidance que nós estamos passando de PDD para vocês. De fato é um guidance para provisão normal, porque nós estamos muito bem provisionados e o impairment que precisava fazer nós também já fizemos, como eu já disse para vocês. Então acho que isso está bem claro, assim, acho que houve bastante consistência ao longo de todas as divulgações de resultado. Com relação ao Next, você tem toda a razão. A gente fechou com 3 milhões e 700, janeiro já batemos mais de 4 milhões de clientes, e a expectativa para esse ano aqui é de um crescimento forte. Eu diria para você que 7 milhões de clientes para 2021, para o final de 2021, 7 milhões para cima. Eu diria para você que 7 milhões assim é um número base que o time do Next está trabalhando, mas nós acreditamos que esse número será maior. Entendemos que o Next vai crescer mais rapidamente, por alguns motivos, né? A conta Next Joy, ela está tendo uma aceitação incrível, uma repercussão incrível nas redes sociais, por conta de todo o aspecto de educação financeira que você traz. Não é incomum os pais ligarem para nós e perguntarem como é que ele faz para ele abrir a conta dele no Next também, para ele poder acompanhar o filho e entrar nessa jornada de educação financeira. Então isso tem uma repercussão muito positiva. Então acho que essa parceria com a Disney, que a gente não precisa nem comentar a qualidade e a marca que a gente está associado, e se a Disney fez esse tipo de associação, e você sabe o quanto que a Disney é criteriosa, a Disney fez essa associação com a gente, é porque ela, de fato, ela viu a qualidade, ela viu a capacidade de crescimento e de bom relacionamento que pode existir entre as duas marcas, Bradesco e Disney. Além disso, todo o programa de mimos que a gente colocou com os nossos clientes, cashback, o marketplace do Next, permitindo que o cliente faça diversas coisas que não só transações bancárias, eu diria para você, caminhando a passos largos para ser um super app, isso nos dá uma expectativa muito importante com relação ao Next, com relação ao nosso banco digital, e acho que foi uma aposta acertada a gente ter feito um banco digital separado do nosso banco tradicional. Então eu diria para você que a expectativa do Next, dentro de uma normalidade, 7 milhões de clientes, mas particularmente nós e o Conselho, Maurício Minas, que cuida disso com a gente lá dentro do Conselho, é que a gente chegue a mais de 7 milhões de clientes no final desse ano. Não, perfeito, bem claro. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rosman, da BTG Pactual. Eduardo, sua linha está aberta, pode prosseguir. Opa, bom dia a todos, parabéns pelos números. Tenho duas perguntas. A primeira é um pouco de follow-up aí no tema crescimento e rentabilidade, né? A gente viu que o banco escolheu aí crescer um pouco menos que os pares e conseguiu ter melhores spreads. E a gente vê também movimento semelhante na Cielo, né? Saindo de algumas contas grandes, não rentáveis, para focar mais em contas com a rentabilidade maior, né? Então eu queria entender se essa é uma estratégia que a gente deve seguir, enfim, esperando aí para frente, né? Se teve alguma mudança de visão aí, de tamanho de ativo, foco em rentabilidade, enfim, o que mudou, né? E se mudou alguma coisa. E o segundo ponto é sobre mudanças regulatórias, né? A gente teve aí o começo do PIX, que imagino que foi um desafio aí pro banco, né? Tá aí, para todos os bancos, né, de uma forma geral, para estarem aí updated aí, né, para poder entrar. Teve agora a primeira fase do Open Banking, né, e agora em fevereiro, em teoria, a gente teria a central de recebíveis de cartões entrando para valer, né? A gente viu na imprensa, né, que a CIP não estava pronta, ontem o Banco Central ele soltou um comunicado também, meio que falando que quem não tivesse sucesso, né, nos testes, que deveriam comunicar seus clientes a suspensão temporária de algumas das operações, né? Então a gente ficou um pouco confuso. Será que vocês conseguem explicar para a gente o que está acontecendo?
pode ter algum impacto aí em antecipação de recebível aí para os bancos ou para os adquirentes dos bancos. Se vocês pudessem dar um pouco de update para a gente, seria legal. Obrigado. Oi, Edu, obrigado pela pergunta. Bom falar com você. Bom, essa estratégia que a gente adotou lá, assim, de uma maneira muito bem discutida e refletida, da gente crescer um pouco menos na carteira de grandes empresas. Você lembra, se você pegar o balanço de 2019 e 2018, nas grandes empresas nós tínhamos uma diferença para o segundo colocado, nós tínhamos mais de 50 bi a mais de carteira do que o segundo, o outro banco. Então, market share é muito bacana, sabe, Edu? Mas a gente tem que equilibrar esses dois pratos. A gente tem que ter market share, mas a gente tem que ter rentabilidade também. Se você tiver curiosidade de olhar o market share de câmbio do Bradesco em operações de ACC, ACE e câmbio pronto, nós tínhamos 40% do mercado. Quer dizer, será que esse é o fair share mesmo? Você ter 40% do mercado de câmbio? Então, às vezes é melhor você ter 33% e com preço melhor. E tanto é verdade que nós fizemos isso no câmbio e o câmbio nunca deu tanto resultado que nem deu nesse ano do Bradesco. Foi o maior resultado histórico da carteira de câmbio do banco com menor share. Então, nós vamos estar em todas as operações, disputando pau a pau, dente a dente, todas as operações, mas a gente vai sempre buscar melhorar a nossa margem, buscar melhoria de margem. Ou é na operação em si, ou é em produtos e serviços agregados, ou é na folha de pagamento, ou na operação com os funcionários, ou no plano de saúde, no plano de vida de seus funcionários, ou enfim, a gente vai procurar trabalhar, vamos dizer assim, tudo aquilo que o cliente, a centralidade do cliente dos seus negócios dentro do Bradesco. Então, por isso é que você observou, e isso é uma tendência que vai se permanecer. É lógico que spread deveria ser uma função direta de risco, mas você sabe bem que não é, né? Ele é uma função direta de concorrência. Então a gente, lógico, vai estar disputando todas as operações, mas procurando maximizar sempre o resultado de cada operação. A Cielo foi um claro exemplo disso. A Cielo era uma líder de mercado, 54% de geração de caixa, mas estava sentada ou pendurada em as grandes empresas que davam pouco resultado. Então a Cielo fez uma opção de sair um pouco de grandes contas e privilegiar o varejo, onde você tem margens e spreads melhores, e aí a Cielo começa a recuperar. Você viu o resultado nesse último trimestre da Cielo. Então, é foco em rentabilidade, Edu, mas eu diria para você que é foco na centralidade do cliente, porque nós não queremos ter um cliente só para fazer operação de crédito e correr risco, nós queremos ter o cliente para poder fazer a folha de pagamento, para ter o seguro, para ter o cartão de crédito, para ter o consórcio, para ter todos os negócios dele conosco. Então a rentabilidade não deve vir de uma linha específica, mas sim do conjunto de negócios que a gente estabelece com a empresa. E com relação a essas mudanças regulatórias, você vê que o Pix entrou, foi bem tranquilo, vai bater um pouco no fee de serviço, mas é muito pouca coisa, marginal, porque os valores transacionados no Pix estão funcionando bem, mas são valores bem pequenininhos mesmo. Então a gente tem a crença que ele substitua muito mais o dinheiro, que é o que a gente espera, né? Para você ter uma ideia só de grandeza, 2019 os bancos usaram 600 bilhões de reais de papel moeda para poder abastecer as agências de todas as instituições financeiras brasileiras, e esse ano foram 300 bi. Então, o ano passado, ou seja, metade. E esse ano aqui a previsão é de 180 bi. Ou seja, a mudança para uma transação mais digital e usando menos dinheiro. E com relação ao Open Banking, um desafio grande que a gente vai ter, obviamente que a gente sempre espera que a propriedade intelectual, aquilo que de fato desenvolvimentos internos, inteligência de cada uma das indústrias, ou seja, inteligência de cada um dos bancos seja respeitado. Agora, aquilo que de fato é informação do cliente, sem nenhum problema, a primeira fase entrou, vai funcionar bem, não vemos problema. E a central de recebíveis que você comentou da CIP, Eduardo, esse é um desafio grande, porque o volume operacionado ele é muito, mas muito grande.
E a gente não pode ter problema nisso, porque os clientes, sobretudo a clientela a pequeno e médio comerciante, ele é muito dependente da antecipação de recebível, de receber as suas vendas lá em D2, D3, D1 até o caso. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então a CIP está preocupada com isso, está conversando com o Banco Central dos riscos que podem acontecer. Então a preocupação maior é a gente preservar o mercado, porque hoje ele está funcionando bem. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Obviamente que essa central de recebíveis é uma evolução importante, até para você evitar fraude, até para você ter uma interoperacionalidade entre os diversos atores desse mercado, de uma forma muito mais fácil. Mas ela está funcionando bem, então a gente precisa tomar cuidado para não ter nenhum estresse ou não ter nenhuma ruptura no dia a dia dos nossos clientes, que aí sim você pode criar um problema mais grave para os clientes. Então é isso que a CIP está conversando com o Banco Central, mas eu não sei te afirmar com certeza se já está resolvido. O André Cano está aqui do meu lado, que conhece bem esse assunto, ele também vai comentar um pouco. Tudo bem, Eduardo? Só para complementar esse assunto, naturalmente, existe uma complexidade, como eu estava falando, muito grande, os próprios ajustes de sistemas dentro da CIP, para se adaptar a cada um dos bancos que estão interligados a ela. Então, houve realmente uma afirmação da CIP que não estava ainda totalmente preparado para o cumprimento da data. Essa instrução normativa que saiu do Banco Central, no fundo, ela está cumprindo um certo cronograma com relação à regulação desse assunto. Agora, toda a expectativa e conversa, enfim, que existe é no sentido de haver uma nova prorrogação dessa data, e isso dependerá de uma decisão do Conselho Monetário Nacional. Então, mas a expectativa é que essa data venha a ser adiada e não haja os bancos ligados à CIP não fiquem fora, naturalmente, dessa central de recebíveis. Tá ótimo. Obrigado, Otávio. Obrigado, Cano. Nossa próxima pergunta vem de Giovana Rosa, da Bank of America. Giovana, sua linha está aberta, pode seguir. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas e parabéns pelo resultado. Eu também tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao guidance. A parte de geração de receita para 2021 veio com um número bom, até um pouco melhor do que a gente estava esperando. Mas pensando em competição e mudanças regulatórias, como que vocês enxergam a geração de receita sustentável do banco a partir de 2022? Se puderem falar quais os principais drivers que vocês têm em mente, seria bom para a gente. Depois eu faço minha segunda pergunta. Giovana, obrigado pela pergunta. Nós estamos trabalhando em cima de um guidance muito factível dentro daquilo que a gente espera. É lógico que a concorrência que a gente tem hoje, seja de PIX, seja de Open Bank, seja de fintechs ou de outras empresas, ela de alguma maneira pode mexer. Mas não dá para a gente ficar se preocupando com isso. Eu acho que a gente teve capacidade de poder reverter alguns cenários e buscar ganhos de escala com nossos clientes. Por isso, de todo esse programa estratégico que eu apresentei para vocês, 100% clientes, buscando a centralidade do cliente dos negócios conosco. Então, o nosso grande trabalho, a nossa grande visão é que a gente pode buscar outras receitas para suprir a redução do que aconteceu como a gente fez no passado. Você lembra as receitas de Cielo, quanto ela agregava, hoje não dá mais tanta receita e nós conseguimos substituir isso. Isso é um exemplo, mas tem N exemplos. O próprio cheque especial, a taxa de juros foi tabelada e nós conseguimos buscar substituir essa receita por outras. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer, buscar mais escala, trazer mais receitas vindas da operação de cartão de crédito, mais FIIs vindo das operações de seguros, mais FIIs vindo das operações da nossa corretora Ágora. Então, tem uma série de outros negócios que a gente implementou que vai permitir que a gente consiga ter um trade-off, daquilo que você pode perder em função das imposições regulatórias ou concorrência para novos negócios que a gente está explorando. É simples assim, é um trade-off com outros negócios.
Só fazer um follow-up na sua resposta. Você comentou sobre trazer a vida financeira do cliente como um todo para dentro do banco e falou também da Cielo. Se puder falar um pouco a estratégia de vocês nessa parte de adquirência, se vocês já falaram isso em outros calls, mas puderem dar um update em relação a como vocês veem não ter adquirência dentro do banco como uma desvantagem competitiva em relação à sua oferta de produtos. Giovana, a adquirência é um negócio absolutamente necessário para o Bradesco. A gente não vai abrir mão de ter adquirência, porque, veja, o Bradesco tem clientes de grande porte, grandes redes varejistas, pequenos comércios, mais de 3 milhões de empresas, de pequenas e microempresas que têm conta no Bradesco. Então não dá para a gente abrir mão de adquirência, de não ter uma adquirência, de terceirizar essa adquirência. Então o negócio que a gente tem com o Cielo junto com o Banco do Brasil, ele é core business para a gente, não dá para ficar. Pode ser que a gente não ganhe, de fato a gente não está mais ganhando dinheiro, não está trazendo mais tanta equivalência como a gente trazia no passado, mas que ele é fundamental para que a gente possa ter uma oferta ampla de produtos e serviços para o nosso cliente, ele é indispensável, assim como é o banco de investimentos, assim como é a corretora, assim como é o Prime, assim como é o Private, quer dizer, são negócios menores onde a gente pode até não ter tanto ganho, tanta rentabilidade, mas ele é fundamental para o core business da organização para que a gente possa ter a centralidade do cliente. Mas hoje, na estrutura que vocês têm com a Cielo, vocês não veem que a oferta de produtos em relação à concorrência é inferior? Vocês estão satisfeitos com a estrutura atual, então? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Que a Cielo pode ter um produto inferior, é isso? Não, estou falando a sua oferta, como a adquirência não está... Não, desculpa. Agora que eu entendi, Giovana, não. O fato da gente não ter o controle da Cielo não nos obriga a ter um produto pior, até porque se a gente for ver, a Cielo é líder de mercado, ela tem mais market share que todo mundo. Apesar das novas entrantes ser muito mais rápidas, eu poderia dizer, porque eles não têm o legado que a Cielo tem, e de fato eles conseguem construir produtos e serviços com maior rapidez, mas esse é o turnaround que a gente está fazendo na Cielo, para que ela tenha essa mesma velocidade das outras empresas. Então, o fato da gente não ter controle não significa ou implica em ter produtos e serviços menos qualificados lá na Cielo. Ela vem atendendo bem a gente e atendendo bem as grandes redes aí, como a gente tem hoje dentro do banco. Perfeito. A minha segunda pergunta é em relação a o guidance de redução de custos. Veio um guidance muito bom nesse sentido. Eu queria entender se essa é uma tendência que a gente pode esperar para os próximos anos, não só para 2021. Então, uma redução nominal de custos de maneira mais prolongada. Giovana, essa redução de custo ela foi mais impactante no quarto trimestre de 2020, que foi quando a gente implementou o fechamento de 400 agências e a transformação de 700 agências em unidades de negócio. Além disso, a gente fez uma redução de estrutura de 7.700 headcounts. Então, isto teve resultado importante no terceiro trimestre, no quarto trimestre, mas você captura isso em 2021 e há de eterno, né? Então, lógico que esse ano a gente não deve fazer uma redução tão significativa, mas ela continuará sendo feita, porque esse é um processo evolutivo, então ela continuará sendo feita e a gente vai capturar full agora em 2021 e os próximos anos. Tá ótimo, obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Otávio Tanganelli, da Credit Suisse. Otávio, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado e obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas também. A primeira é um follow-up, na verdade, na pergunta da Giovana. Eu entendo assim que já foram fechadas, na parte de custo, já foram fechadas bastante agências e diminuiu o número
significativo do headcount, né? Então, queria entender o que mais pode ser feito e se também, assim, até o momento que vocês começarem, talvez, a contratar mais programadores, essa parte para desenvolver a parte mais digital do banco, isso não pode ser um empecilho, talvez, para redução de custo. E a segunda, se eu puder também, na parte de seguros, a gente viu que bastante da demanda reprimida de procedimentos eletivos foi feita agora no quarto TRI, né? Queria saber se isso para 2021 já é alguma coisa que vocês diriam que o patamar já está mais normalizado e a gente deveria ver um resultado de seguros mais recorrente, ou ainda tem alguns one-offs aí para vir nesse primeiro e segundo trimestre de demanda reprimida? Obrigado. Xará, obrigado pela pergunta. Com relação a isso de custos que você comentou, a gente fez redução de custos em áreas que era possível fazer. Em outras, a gente investiu pra caramba. Então, a parte de tecnologia, a parte de ciência de dados, a parte de CRM, a parte de gestão de dados, elas não tiveram qualquer redução. Muito pelo contrário, elas cresceram de maneira muito grande ao longo de 2020. Quer dizer, as outras áreas que acabaram compensando. Eu citei alguns exemplos, Otávio, em outras reuniões que a gente teve, que, por exemplo, não fazia sentido nós termos 14 agências na Faria Lima. Não precisava ter, eu posso ter 12 agências e isso ser suficiente. Eu não precisava ter 11 agências na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E foi feito. Nós não precisávamos ter 11 agências na Avenida Paulista, uma do lado da outra, uma em frente à outra. Então, esses grandes corredores a gente já fez, basicamente no Sudeste, mas agora nós estamos indo para Curitiba, nós estamos indo para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul e para o Nordeste inteiro e um pedaço do Centro-Oeste, de agências que estão sobrepostas ou transformação de agências em unidades de negócio, onde você não tem, por exemplo, vigilante. Uma agência pequenininha, Otávio, você tem que ter 3 vigilantes no mínimo, porque tem que cobrir almoço. Então, imagine o quanto você consegue reduzir de custo quando você tem uma unidade transformada em unidade de negócio. Então, o ponto importante no passado, Otávio, você transformava uma agência em unidade de negócio, tirando o back-office de lá e colocando em outro lugar. Hoje, em 2020, o que nós fizemos? Nós transformamos unidade de negócio desmaterializando o back-office. Então, a diferença é que você deixa de ter o custo de back-office, ou pelo menos reduz ele muito fortemente, porque você desmaterializa o back-office de vez de você fazer isso num ambiente centralizado. Então, esse é um ponto muito importante que permitiu que a gente tivesse essa redução de custo que a gente está apresentando agora, e ela foi no último trimestre. Portanto, nós vamos capturar isso ao longo do ano de 2021 todo. E outras áreas, como eu falei, nós vamos continuar investindo e continuar buscando head account. Então, eu diria para vocês que elas são absolutamente complementares. O maior investimento em tecnologia e em ciência de dados, aliado a uma menor redução de custos de head account e de estruturas físicas. Um outro exemplo claro para você. Nós gastamos por ano 1 bilhão e 700 em aluguel. 1 bilhão e 700. Então, esse GPM de 25% alto que veio aí, nós estamos renegociando todos os contratos. Renegociamos, nossa área de patrimônio renegociou praticamente mais da metade dos contratos ao longo do ano do último trimestre de 2020. E ou a gente acerta o aluguel para o tamanho que ele é justo, sem essa correção de GPM de 25%, ou a gente vai sair daquele lugar e vai para um outro lugar, não tem problema nenhum. Então, temos que ter que fazer esse ajuste pesado, porque é um item de despesa importante. Então, tem muitos aspectos ainda de custos que a gente pode trabalhar para poder reduzir. Com relação ao Bradesco Seguros, um ponto importante, a Bradesco Seguros ela foi muito afetada, não tem dúvida nenhuma disso, porque é uma empresa que tem 320 bilhões de ativos sob administração e a redução da taxa de CDI impacta diretamente. Se você pegar o balanço da seguradora, você vai ver que o nosso resultado financeiro da operação saiu de 6 bi praticamente para 4 bi. Ela reduziu 2 bi só com o resultado financeiro. Então, isso tem um impacto sentido. Além disso, os indexadores não ajudaram a gente, né?
Muito pelo contrário, os indicadores nos judiaram, porque o IPCA veio mais ou menos em linha, mas o IGPM alto, isso nos prejudica muito. Além do que, você vai lembrar que a ANS não permitiu fazer os reajustes dos planos de saúde. Então tem um outro aspecto. Agora, apesar de tudo isso, Otávio, se você olhar o faturamento, a receita com prêmios da seguradora, ela caiu 4% só, ela caiu de 45 bi para 44 bi. Né? Lembrando que o Saúde Bradesco representa 20 bi, 25 bi mais ou menos desse faturamento. Então, nós já partimos para a seguradora, porque entendemos que o índice de sinistralidade já voltou aos patamares históricos, é por aí mesmo, os eletivos já voltaram. Então, agora para 2021, ganhar escala, crescer, buscar novas alternativas, buscar novos negócios com os clientes, mas os índices de sinistralidade, até pelas provisões que a gente fez, que você vai observar no balanço, a gente já está bem ajustado com relação à seguradora também. Super claro, Otávio. Obrigado. Gostaria de solicitar que cada participante faça apenas uma pergunta. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Teles, da Credit Suisse. Marcelo, sua lista aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelo resultado. A minha pergunta é sobre capital. Né, vocês atingiram aí um CET1, né, de 12,7% no final de 2020. Como que a gente deve pensar na política de payout do banco agora para 2021? Dá para esperar um aumento né, do payout? E qual o nível aí que vocês veem, né, como sustentável, considerando esse, né, crescimento forte de crédito aí que vocês estão esperando? Muito obrigado. Teles, vou responder essa. Então, como se falou, a gente está com um nível de capital bastante confortável. A gente tinha restrição para distribuição de dividendos, que havia passado o payout de 30% em 2020. Essa restrição já acabou. Considerando nossa expectativa de crescimento da carteira de crédito, como você mencionou, e considerando os níveis de rentabilidade implícitos aí no nosso guidance, a gente vai continuar gerando capital. Então, eu acho que é bem possível que a gente aumente o payout no ano. Eu acho que a gente não tem, nesse momento, um direcionamento definitivo sobre isso, mas é o caminho que a gente deve seguir. Obviamente, olhando aí a evolução da pandemia, né? Nesse primeiro semestre, nós ainda estamos num momento com restrições, a piora aí das condições. Então, eu acho que essa condição para tomar essa decisão, no momento de tomar essa decisão de eventualmente aumentar o payout, vai cair mais no segundo semestre. Aliás, foi até o que ocorreu, por exemplo, no ano de 2019, que foi o ano que a gente distribuiu um nível bastante elevado de dividendos. Tá ótimo. Muito obrigado, Firetti. Tem mais pergunta, mas vou deixar uma pergunta só em respeito aos demais aí que queiram fazer perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem de Renan Ikemoto, do Santander. Renan, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado, parabéns pelo guidance aí, bem construtivo a nossa visão. A maioria das minhas perguntas já foram respondidas. Eu tenho só 2 follow-ups aqui. No payout, a gente poderia já trabalhar com um cenário base de voltando a uma meta histórica de 50% e eventualmente poderia ser maior no segundo semestre, a depender da evolução econômica, como o Firetti falou. E em PDD, o Firetti comentou bem o ponto médio, né? Tem uma redução aí de 40%. E aí não está implicando reversão de provisão, mas sim consumo de cobertura. Que é uma cobertura aí confortável para vocês? É algo em torno de 250, que é o que a gente viu aí nos anos passados. São esses 2 follow-ups aqui. Obrigado, pessoal. E parabéns pelo resultado.
Obrigado, Renan, pelas perguntas. O payout, lógico, a gente fez esse ano aquilo que podia ser feito dentro daquilo que determinava o Banco Central, então observamos aquilo que está no nosso estatuto de pagar os 30%. Agora, para o ano que vem, obviamente que vai depender se houver qualquer mudança, acho que não vai haver mais nenhuma limitação. Se não houver nenhuma limitação, nós vamos continuar fazendo como a gente fez em 2019, quer dizer, a gente vai entender o nosso capital mínimo necessário para a gente poder operar, e a gente tem tranquilidade com relação a isso, e não havendo nenhuma outra surpresa, o banco vai continuar pagando dividendos como a gente sempre pagou. Você observou esse ano aqui que a gente fez um cancelamento vultuoso de ações que estavam em tesouraria, que a gente não entendia, a gente não ia revender, então não tem por que ficar. A gente fez a bonificação, pagamos os dividendos no teto que poderia ser pago. Então, vida que segue, volta à normalidade agora em 2021, não tenha dúvida nenhuma disso. E com relação à cobertura, o cenário ele ainda é incerto. Então, a gente, lógico, tem hoje um índice de cobertura de mais de 400%. Mas estamos muito bem provisionados, temos muita tranquilidade e todos os nossos modelos de perda esperada estão indicando que a gente tem cobertura mais do que suficiente, como o próprio Firetti falou. Não sei se 250 é um número tranquilo, mas acho que é um número que pode ser, voltar aos números que a gente teve no passado, em 2019, 2018, mas acho que 250 pode ser um bom número de cobertura, mas isso não significa reversão de provisão, né? Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Fernando Azevedo, do Banco Safra. Luiz Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu queria fazer um follow-up na parte de seguros, né? A seguradora antes rodava um ROI, chegou a rodar um ROI acima de 20%, né? E esse ano caiu bastante. Eu sei que teve o efeito de queda de Selic, descasamento aí de índice de GPM, né? E conforme você falou, Otávio, a restrição, né, de aumento de seguro-saúde, mas me parece que o guidance de crescimento, né, do resultado de seguros para 2021 é conservador. Eu queria entender de vocês assim, primeiro, se vocês enxergam depois de 21, né, algum crescimento maior da operação, e segundo, que seria um ROI, né, considerando que os juros caíram, mas que em algum momento a Selic volte a subir, que seria um ROI sustentável aí para a seguradora? Luiz Fernando, obrigado pela pergunta. Oi, obrigado, querido. A seguradora ela é um hedge natural do Bradesco, sempre foi. Ela tem uma importância fundamental para nós. Agora, a gente sabe que uma seguradora que tem 320 bilhões aí de ativos administrados, como eu te falei, olha, a redução da taxa de juros, ela provoca uma redução no resultado da companhia expressivo. Está no balanço, está claro no balanço aí para vocês. A taxa de juros subindo beneficia a seguradora de alguma maneira, porque a gente melhora a nossa capacidade de resultado aí nas margens financeiras da empresa, do resultado financeiro da corporação. Então, esse crescimento que está no guidance da seguradora, ele reflete um pouco isso, quer dizer, nós temos que crescer muito na operação para que a gente possa compensar uma redução bastante severa do resultado advindo das operações financeiras. Isso é normal, faz parte do jogo, tradicionalmente assim. Se você pegar o histórico de resultados do Bradesco e da seguradora, o quanto a seguradora representa do Bradesco nos últimos 20 anos, você vai ver que é sempre assim. Quando a taxa de juros cai, a seguradora tem uma representatividade no resultado menor, a taxa de juros maior, a seguradora passa a ter uma representatividade maior. Agora, o ROI da seguradora, é óbvio que a gente vai buscar de que ela sempre entregue um ROI melhor do que o ROI do banco, para que ela não puxe o ROI do banco para baixo. Então, a missão do Ivan e do time da seguradora é trabalhar para que ele consiga entregar um ROI na seguradora maior do que aquele do banco. Então, se a gente está mirando 17, 18, 19, a seguradora vai procurar trabalhar com 18, 19 e 20. Vai trabalhar sempre no ROI maior. Então, esse é mais ou menos a lógica, o mecanismo que a gente procura trabalhar aqui no banco. Mas a seguradora foi impactada, de fato,
esse ano, você sabe, por pandemia e a menor taxa de juros, né? Só um follow-up, né? Então, esse ROE maior a gente pode esperar talvez mais para 22 ou 23, né? Tomara, vamos buscar isso. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, da JP Morgan. Yuri, sua linha está aberta, pode prosseguir. Obrigado, bom dia, Otávio, bom dia, time. Parabéns de novo pelo resultado. Também vou me limitar só uma pergunta. Também sobre o guidance em si. Então, acho que o guidance de vocês é muito bom, né? Acho que tem um upside aí para o consenso, mas olhando para a linha de FIIs, acho que a única linha que parece, acho que seguros e FIIs, né? Parece um pouquinho mais conservador, né? Vocês estão com 1 a 5 e considerando que o segundo trimestre de 2020 foi muito ruim, né? Por Covid, se você assumir uma normalização do segundo TRI, já deveria ser um crescimento de 2, né? Ano a ano, na base de 21 contra 20. Então, minha pergunta aqui sobre FIIs qual é a visão de vocês? O banco vai ser mais agressivo em algum produto? Vocês vão fazer mais alguma promoção? Checking account? Alguma coisa que o banco talvez veja que não dê para buscar mais FII? Ou não? Ou assim, talvez com um upside aqui para esse guidance. Obrigado. Responde o complemento. Tarifas, FIIs. Sobre tarifas, FIIs. Como que é o nome dele? Yuri, desculpa, o Otávio está falando, eu não consegui entender direito a tua pergunta, os meninos estão me falando aqui. É sobre receita de serviços, a evolução das diversas linhas e o guidance um pouco mais conservador. O Yuri, porque a receita de tarifas... Tá. A receita de serviços, de fato, ela está impactada, ela será impactada pela concorrência, pelo PIX, pelo Open Bank, a gente sabe disso. E até o guidance que a gente passou de receita de serviço, como você falou, difícil. Mas são as oportunidades que a gente tem de negócios paralelos, de negócios que nós criamos para que a gente pudesse melhorar na receita de FIIs. Então, eu acho que aí vai vir um pouco do aumento dos negócios de cartões que a gente está fazendo, isso vem um pouco do negócio das operações de crédito que a gente tem, principalmente com a pessoa jurídica, isso vai vir da corretora, isso vai vir do banco de investimento, com as aberturas de capital. Então, são outras alternativas que a gente tem para o crescimento dessa linha. Mas, de fato, você tem razão, é uma linha que vai ser mais impactada pela concorrência e pela própria desregulamentação ou nova regulamentação, mudança regulatória que a gente está observando no nosso mercado. Isso é natural. Tá, muito obrigado, pessoal. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Ok. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, minhas amigas, meus amigos aí pela atenção, pela paciência. Espero que a gente tenha podido esclarecer os principais aspectos, pontos relevantes do nosso balanço, mas de qualquer forma a nossa área de RI, o Leandro, o Firetti, o Poteb estão à disposição de vocês para poder tirar todas as dúvidas, tirar todos os esclarecimentos para que a gente possa atender as demandas dos senhores e senhoras analistas. A gente continua à disposição e desejo a todos um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção de todos. A teleconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.